Já tá ao vivo. Tá aparecendo. Boa noite, gente querida. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Pastor Márcio. Boa noite, Pastor Oi, Márcio. Céu. Olá. O Jonathan. Janaína. Paz, meu bem, pastor, gente? tudo bem? Oi, Céu, como vai? Tudo na paz? Glória a Deus. Oi, Jana. Oi, Marluce. Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar. Oi, Ellen, Telen. Saudade de vocês, Telen. Vi ontem o vídeo das meninas. Ai, que saudade. Oi, Leandra. Fala, Telen, tudo bem, meu querido? Suas filhas, uma mais fofa que a outra, vontade de morder todas elas, lindas demais. Saudade de você, querido. Oi, Kelly. Oi, Pan. Gostou, né, Telen? Pois é, meu filho, tentei ler aqui sem óculos, não deu certo, não. Tô aqui na situação do óculos. Gente, vamos orar para a gente começar. Tenho algo para repartir com vocês nessa noite, que tem muito a ver com esse tempo que a gente está vivendo. Quando eu começo a falar, não dá muito para eu interagir com os comentários, então eu prefiro nem ficar lendo muito porque me atrapalha no raciocínio. Então, a partir de agora, eu não vou ficar interagindo muito nos comentários, não, gente, porque não dá, tá? Então, vamos lá. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem aberto os céus e o Senhor tem derramado, Pai, do teu pão, do teu vinho, do teu óleo. Senhor, nada tem nos faltado em relação ao que o Senhor deseja. O Senhor tem nos dado passos, o Senhor tem feito um caminho para nós de direção. Pai, não nos falta semente nem semeador, mas eu quero orar nessa noite para que o Senhor nos dê uma terra que responda à tua palavra, que o Senhor no nosso coração abra um lugar para responder, um lugar para entender, um lugar, Pai, para sermos responsivos, diligentes com aquilo que o Senhor está falando com a tua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra, Pai, alcance as pessoas que o Senhor quiser, alcance os propósitos, os chamados de cada um, para esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Bom, esse está sendo um tempo, né, gente, de muito desafio para todos nós, né? Não tem sido um tempo fácil, nem para os pais, nem para as mães, nem para os pastores. Realmente é um tempo de muita mudança, né? De muita reavaliação nas nossas vidas. E nessa noite eu queria repartir com vocês uma palavra que eu acredito que é uma palavra profética para esse tempo que a gente está vivendo. Essa palavra o Senhor me deu há 1 ano e pouco atrás e em março ela voltou com muita força e eu tô vendo um cenário todo armado, um cenário no Brasil armado em relação a essa palavra, que é o cenário do livro de Esther.
E eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês essa palavra. E essa palavra que ela tem muito a ver com uma restauração da Igreja Apostólica de Cristo. A palavra é profética, mas ela tem a ver com a restauração do ministério apostólico da igreja. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou comigo a respeito de uma troca de reinado que aconteceria. E essa palavra ela tem a ver exatamente com isso, com essa troca, com essa restauração da vocação apostólica da igreja. Deixa eu só desativar aqui, gente, os comentários, senão eu não consigo me concentrar muito bem. Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque nesse tempo essa palavra voltou muito forte, essa palavra voltou com novas nuances de Deus, e eu quero compartilhar com vocês porque ela é um chamado de Deus para nós, é um ultimato de Deus para nós, para a igreja, e a gente precisa entender realmente. A palavra do Senhor, ela fala a respeito do livro de Esther, não apenas da personagem Esther. Na verdade, o livro de Esther começa antes de Esther aparecer, né? Então também tem a ver com isso. Nós, como igreja, nós vivemos um tempo em que nós lidamos muito. Eu me converti na década de 80 e a igreja lidou muito com a deidade de Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com o poder de Deus, com a salvação de Deus, com a cura, a restauração, a salvação, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E isso foi algo muito bom, né? Isso trouxe para nós um aprendizado a respeito da deidade de Deus, da onipotência de Deus. E depois nós vivemos um tempo lidando com isso, mas isso trouxe uma certa limitação na visão da igreja em relação a Deus, porque nós lidamos muito com o poder de Deus e não conseguimos lidar com o amor de Deus. Então, depois nós começamos a receber da parte de Deus revelação a respeito da identidade da igreja na sua filiação. Então, nós recebemos muitas coisas a respeito da filiação da igreja, da identidade, da importância da igreja entender a sua identidade como filha de Deus, como amada de Deus, e isso também foi muito bom. Mas eu percebo que nesse momento a gente está vivendo um chamado de Deus para a gente não apenas entender o poder, não apenas entender a identidade, mas a gente entender que nós fazemos parte do reino de Deus. E todo reino, para ele ser um reino, ele precisa ter um rei, ele precisa ter um território. Então Deus começou a lidar conosco a respeito do conceito do reino de Deus. E eu acredito que nesse tempo o Senhor quer restaurar esse conceito e esse entendimento em relação ao reino de Deus. Porque nós estamos vivendo um cenário que é muito similar ao que aconteceu no livro de Esther. O reino de Deus, para que ele seja um reino, precisa haver um rei. Não é uma democracia, é uma teocracia. O Senhor é Deus e ele reina. Eu não posso participar do reino de Deus e achar que eu posso fazer o que eu quero. Um dos principais atributos, né, do rei é que ele é Senhor. E há decisões que são soberanas relativas a ele. Eu preciso aceitar isso. Me parece que a igreja foi muito roubada desse lugar de reconhecer o senhorio e a soberania de Deus, do seu rei. Então, uma coisa que eu creio que Deus está voltando a trazer para a gente é o conceito do reino, no sentido de que Jesus veio como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão. Ele vai voltar com a espada desembainhada na sua coxa, toda aquela descrição de Apocalipse, aquela descrição real daquele príncipe, aquele guerreiro, né? Ele vai se manifestar assim. Então, o reino de Deus, esse conceito do reino de Deus de realeza, né, de governo, precisa ser restabelecido, né? E eu acredito que esse é o momento em que Deus está trabalhando com a gente em relação a isso. Então, nós aprendemos já a respeito da deidade, da paternidade, e agora precisamos restaurar os conceitos do reino de Deus.
E a primeira coisa é que para você fazer parte, para você entrar no reino, o que Jesus falou? O que João Batista falou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que te introduz ao reino não é uma confissão. O que te introduz ao reino não é você frequentar uma igreja. O que te introduz ao reino dos céus é o arrependimento. Nós precisamos voltar a pregar arrependimento se nós queremos viver expansão do reino de Deus. Não existe ingresso no reino de Deus sem arrependimento. Isso é impossível. Então, a primeira coisa é que nós precisamos resgatar o chamado de João Batista de pregar arrependimento. Nós precisamos restaurar isso, porque eu percebo, irmãos, que nós estamos vivendo como se nós estivéssemos do lado do avesso. Nós estamos querendo colher frutos do reino sem sermos introduzidos. Nós precisamos trabalhar os fundamentos de arrependimento se nós queremos expandir o reino. Então, a primeira coisa que ele fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não pode ver o reino de Deus. Então, você precisa entrar no reino para que você possa expandir o reino. O reino de Deus está onde? Não é num lugar, não é num território geográfico. O reino de Deus está dentro de mim. Se o reino de Deus não estiver dentro de mim, eu não tenho como trazer o reino. Eu só posso trazer o reino a partir do momento que o reino estiver dentro de mim. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E uma coisa que a gente precisa resgatar nesse tempo é a volta da vida no Espírito. Porque a igreja está pretensiosamente expandir o reino de Deus sem o Espírito. E é impossível, porque Jesus falou, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, sem o Espírito, sem a vida no Espírito, sem a dependência no Espírito, não há como expandir o reino de Deus. Então, a outra coisa nós precisamos lidar com a consciência do reino de Deus na nossa vida. O que isso tem a ver? Em Mateus, se eu não me engano, é capítulo 11, eu não anotei a referência, mas Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então, você imagina todos os personagens do Antigo Testamento. Imagina Davi, Abraão, Sansão, os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, Elias, Eliseu. Imagina todo esse pessoal, os heróis da fé que fizeram feitos notáveis. Aí Jesus fala de João Batista que não fez nenhum milagre sequer. Apenas pregou arrependimento. Aí Jesus fala, dos nascidos de mulher até aquele momento, não havia ninguém maior do que João Batista, porque João Batista entendeu o propósito dele e pregou arrependimento. A pregação de arrependimento abriu a porta para o reino. E aí Jesus fala assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por inferência, a gente pode dizer que é maior, então, do que todo mundo que veio antes dele. Você entende? Por que Jesus falou isso? Por causa da capacidade? Não. Ele falou isso porque, a partir dali, no Antigo Testamento e até João, esses homens eram visitados pelo Espírito Santo. Eles tinham uma visitação e a partir daquela visitação eles profetizavam, eles faziam coisas notáveis, eles faziam orações, parava o sol, parava a lua e matava gigante, matava leão. Eles faziam coisas incríveis, ganhavam guerras. Mas a partir de João Batista, o Espírito não vinha mais visitar, o Espírito viria habitar. Então, Jesus está dizendo, o menor no reino é maior do que João Batista. Então, nós precisamos lidar com essa consciência do poder e da autoridade que nós carregamos. Porque a nós foi dado esse privilégio, essa honra, esse legado. Jesus falou, o menor no reino. Pega uma criança que acabou de se converter, com 8, 9 anos, Jesus está dizendo,
ele é maior do que João Batista. Por quê? Porque dentro dele habita o Espírito Santo. Não existe mini Espírito Santo. Dentro dele há todo potencial para que ele faça milagres, para que ele flua em Deus, para que ele traga perdão de pecados, para que ele ore, para que ele ressuscite. Ele está completo, não existe mini Espírito Santo. Então, nós precisamos, se nós queremos expandir o reino de Deus, nós precisamos lidar com a consciência do poder e da autoridade que nós carregamos. Nós, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. E Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Foi uma promessa para nós. Então, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E nós precisamos aprender a lidar com essa consciência. Em Efésios 2:6, a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou em Efésios 2:6, a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais são lugares de governo. São lugares onde o Senhor Jesus está assentado e chamou a igreja para estar com Ele, governando com Ele, co-governando. Toda a autoridade e poder que Jesus recebeu, Ele transferiu à sua igreja. Eis que vos dou todo o poder e autoridade. Ele transferiu, ele deu esse legado para a sua igreja. Então, eu queria liberar nessa noite, fazer algumas perguntas. Qual é o seu território? Porque se existe um reino e se existe um lugar de governo espiritual, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de governo político, embora algumas pessoas tenham recebido esse chamado de Deus. E onde você está, existe um território, um lugar de autoridade que Deus deu a você. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim no Éden, e era um lugar fechado, cercado. E Deus colocou o homem no Éden, colocou Adão no Éden. Ali era o lugar de autoridade para que Adão lavrasse e guardasse aquele ambiente. Então o Senhor chamou a igreja para receber esses lugares de governo no Espírito, para que a igreja governe com Cristo a partir desses lugares. Então a nossa pergunta é, qual é o seu território? Porque Deus tem te dado esferas de autoridade na sua vida pessoal. Se você é uma professora, um professor, a sala de aula é o seu lugar de autoridade. É o lugar onde Cristo te chamou para governar. Se você é um enfermeiro, o hospital é o lugar de autoridade que Deus te chamou. Dentro da sua casa, você que é pai, mãe, ali é o seu lugar de autoridade. O Senhor tem liberado ambientes, lugares de autoridade. Se você é líder de ministério, ali é o lugar de autoridade, um ambiente que Deus delegou para você governar. Amém? Então, irmãos, essa é a sua esfera de atuação. Nós precisamos entender que o Senhor quer nos tirar de uma mentalidade de escravos para uma mentalidade de filho. O escravo age por obrigação. Ele está numa fazenda com seu senhor e ele fala assim, aqui eu vou fazer o menos possível, eu vou ter o menor trabalho possível, o que meu senhor mandar fazer eu vou fazer com o mínimo esforço possível. A mentalidade de escravo é uma mentalidade que chega no lugar pensando no que ela vai tirar dali, no que ela vai obter, no favor que ela vai ter, né? Qual favor que eu vou ter aqui? O que eu posso tirar desse lugar? Você vai para o culto pensando o que eu vou receber. Mas quando você sai da mentalidade de escravo para a mentalidade de filho, o filho ele sabe que ele é herdeiro. Ele sabe que aquilo ali também é responsabilidade dele. Se um filho tem uma fazenda junto com seu pai e ele começa a andar ali, o pai começa a repartir com ele os planos que ele tem para aquele lugar. O pai começa a dizer, olha, meu filho, aqui eu estou pretendendo construir um celeiro, aqui eu estou pretendendo semear algumas coisas, e ele começa a lidar, esse filho começa a lidar com os planos do pai, com os propósitos do pai. Esse filho começa a lidar com a questão de que ele vai cooperar com o pai. E aí ele sabe que no final aquilo também é dele, a responsabilidade é dele. Então ele não se torna alguém que vai
pegar do ambiente, ele se torna alguém que vai liberar, que vai cooperar com o pai. Então, eu creio que dentro desse entendimento, o Senhor está chamando a gente para ir para um lugar mais elevado de cooperação, ir para um lugar mais desafiador dentro desse entendimento do reino de Deus. Então eu quero ler Esther, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, eu vou ler Esther 1, 4, depois eu vou ler do versículo 9 ao 12, depois eu vou ler o 19 e o 20, e depois eu vou ler o 2, do 15 ao 18. Vamos lá. Diz assim, então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Do 9 ao 12. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Versículo 19 e 20. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. 20 também. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Agora a gente vai ler o capítulo 2, do 15 ao 18. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Amém. Bom, esse livro de Esther aqui, eu vou falar para vocês, eu sou muito apaixonada pelo livro de Esther. Eu acho que o livro de Esther ele é muito rico. Mas nesse contexto aqui, quando o Senhor começou a trazer revelação sobre o livro de Esther, o Senhor começou a falar comigo a respeito de uma troca de reinado. Porque o livro de Esther começa antes do aparecimento da rainha Esther, né? Então, qual era o contexto aqui? O rei Assuero, ele era o rei do Império Persa, né? E ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, era um império mesmo, né? Um império persa. E durante esse tempo, aqui o texto diz que durante 6 meses o rei chamou seus líderes e se reuniu com eles no palácio durante 6 meses. Provavelmente o rei estava planejando uma incursão militar para expandir o seu reino. E aí, ao final de 6 meses, o rei dá uma festa de 1 semana na cidade de Suzã, na capital, e ele chama todo o povo da cidade para o palácio
E ele deixa, gente, uma generosidade que o rei demonstra, porque ele deixa todo mundo beber a quantidade de vinho que quisesse. O capítulo 1 fala que haviam taças de ouro e cada um poderia beber a quantidade de vinho que desejasse. E aí acontece algo assim muito forte, porque no 7º dia, depois que o rei já estava alegre por causa do vinho, né? O rei já estava de pileque, o rei manda chamar Vasti, que era a rainha, e ela era de fato muito bonita. O rei manda chamar Vasti para que Vasti comparecesse à presença do rei, mas ela não era para ela comparecer na presença do rei de qualquer maneira, ela teria que vir usando as vestes reais e usando a coroa real, porque ele queria que os nobres e os príncipes do seu governo contemplassem a beleza da sua rainha. Quando eu li isso, eu fiquei muito intrigada com o que Deus queria dizer com isso. E o texto começa, então, o livro de Esther, ele começa no capítulo 1 a descrever algo muito sério. Porque esse rei, eu acredito que a gente está vivendo exatamente esse tempo, onde o rei, o nosso rei, a gente sabe que a Bíblia, na Bíblia, a mulher significa, ela simboliza a igreja, né? Então eu acredito que o nosso rei está planejando a expansão do reino. Ele está juntando seus líderes, seus nobres, e está falando, vamos expandir o reino, vamos lidar com estratégias militares, vamos expandir o reino. E ele não poupou esforço para fazer isso, né? Ele traçou estratégias. No final, ele liberou o vinho, porque é isso que Deus tem feito, liberado muita porção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que cada um bebia quanto quisesse. Se você é daquele que gosta de beber do vinho do Espírito, você vai beber e ficar embriagado. Se você gosta só um pouquinho, dá só uma goladinha. Se você não gosta, não tem problema. Mas o rei disponibilizou o vinho. E é isso exatamente que o Senhor tem feito com a igreja. Ele disponibilizou o vinho do seu Espírito generosamente nas taças reais para que cada um bebesse quanto quisesse, né? E aí, nessa expansão do reino, há um momento em que o rei fala assim, eu quero que a rainha se apresente. Mas não de qualquer maneira, ela tem que vir com a coroa real. Então, o livro de Esther, ele trata de duas rainhas, uma que foi deposta e outra que substituiu aquela que foi deposta. Eu acredito que Deus está falando de uma tipologia de dois tipos de igreja e de uma troca de reinado. No reinado de Vasti, Vasti significa, ela simboliza aquela igreja que quer viver com os benefícios do palácio. Nada foi negado para ela. Imagina a generosidade desse rei que fez uma festa e para o povo ele serviu generosamente. Durante 7 dias, vinho, comida, fez um banquete. Imagina o investimento que Deus havia feito nessa rainha. Imagina quanto esse rei investiu em Vasti, gente. Foi muita coisa, muito investimento do rei. Mas ela tipifica essa igreja que quer viver no palácio, quer os benefícios do palácio, nada lhe foi negado, o rei era generoso, houve um grande investimento nessa rainha, porque Deus tem liberado muita revelação, Deus tem liberado cura emocional, Deus tem liberado poder, Deus tem liberado riqueza, Deus investiu generosamente na sua rainha, o nosso rei investiu generosamente na rainha. E aí, Vasti, chega um momento em que Vasti é chamada pelo rei para comparecer, para atender o chamado do rei, para comparecer na presença dele. E ela simplesmente se recusa. A Bíblia diz que ela estava dando um banquete no palácio, no interior do palácio, talvez num jardim de inverno, estava dando um banquete para suas amigas. E é exatamente essa postura da igreja. Uma igreja que, ao invés de atender o chamado do seu rei, para se apresentar com a sua coroa de autoridade, de poder, com a sua veste real. É uma igreja que está preferindo fazer banquetes paralelos, viver uma vida de egoísmo, viver uma vida de sujeira, viver uma vida de negação ao chamado. Ela simplesmente, ela quer todos os benefícios do palácio, ela quer todo investimento,
Ela quer a riqueza, ela quer a honra, ela quer o poder, mas ela não quer viver na obediência ao chamado do rei. Então ela foi chamada à presença do rei, mas não de qualquer jeito. Ela foi chamada a comparecer na presença do rei com uma coroa de autoridade para governar. E uma coisa interessante a respeito de Vasti, ela desprezou a autoridade que ela tinha recebido. E talvez essa seja, irmãos, uma grande marca da igreja nesse tempo. Uma igreja que recebeu de Deus autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para viver no Espírito, para fluir nos dons, para trazer salvação, para trazer resposta, mas uma igreja que deliberadamente decide viver uma vida de egoísmo, fazendo banquetes paralelos e decide deliberadamente desprezar sua coroa de autoridade, decide deliberadamente não responder ao chamado do rei. A coroa é um sinal de autoridade e poder para reinar com Cristo. Então aqui no livro de Esther nós temos dois posicionamentos possíveis da igreja em relação ao reino de Deus. Uma aceita e honra o convite, a outra despreza e decide viver para si mesma. Há uma geração que quer os benefícios e a honra do palácio, quer a riqueza, mas não quer atender o chamado do rei. Só que no capítulo 1, versículo 12, diz assim: o rei ficou furioso e indignado. Irmãos, pensa nisso. Quando eu li essa frase, debaixo dessa revelação, foi algo que, assim, me causou muita dor. E eu, sempre que eu falo sobre isso, ainda me causa dor. Porque como nós podemos ser a noiva do Cordeiro, como nós podemos ser chamados como igreja para ser essa rainha, não atender o chamado e saber que nós estamos causando no coração do rei fúria e indignação. Você já parou para pensar que essa desobediência, esse desprezo da autoridade que você carrega causa no rei fúria e indignação? E não para por aí. No versículo 18, também é outro versículo muito chocante, né? E quando o rei, então, ficou furioso e indignado com Vasti, e a Bíblia diz que ele vai pedir conselho para os sábios e vai perguntar o que se deve fazer para essa mulher que desobedeceu, que não quer, deliberadamente não quer obedecer ao Senhor, não quer obedecer ao rei. E aí os seus sábios falam assim, olha, se as outras mulheres da sociedade, se a rainha que mora no palácio, que convive com o rei, deliberadamente está desobedecendo uma ordem do rei, o que vai causar, o que essa atitude dessa rainha vai causar no resto do reino? Percebe? Olha o que diz aqui, no versículo 18, diz assim: assim haverá muito desprezo e indignação. Tem uma outra tradução que diz que a recusa dessa rainha vai provocar na sociedade desrespeito e discórdia sem fim. Sabe, irmãos, nós como igreja somos muito bons em nos levantar para colocar a culpa no governo, colocar responsabilidade nos políticos, colocar responsabilidade nos patrões, nos comerciantes, no banco, nos pastores, ou seja lá quem for. Mas o que esse texto está dizendo é que a nossa responsabilidade como igreja em não atender ao chamado do rei vai causar no reino, vai causar na sociedade desrespeito e discórdia sem fim. Você entende o que Deus está falando? Porque como nós, como rainha, que estamos co-governando com Cristo, se nós não estamos atendendo ao nosso chamado, quanto mais a sociedade. Como nós podemos querer uma sociedade que se responsabiliza,
uma sociedade organizada, uma sociedade justa, se a rainha não está atendendo o chamado? Quando eu li isso, debaixo dessa revelação, eu fui muito impactada. Porque nós estamos cobrando da sociedade algo que deveria partir de nós. Isso é para fazer a gente pensar. Então, eu acredito que o livro de Esther, ele fale muito de uma troca de reinado. Não começa em Esther. Começa com uma rainha que decidiu não responder. E aí o rei fala, olha, os conselheiros do rei, a rainha Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E eu quero dizer para você, eu acredito que nesse tempo o Senhor está vindo para acertar as contas com a igreja e para estabelecer uma troca de reinado. Eu acredito que o nosso rei já mandou seus eunucos, seus mensageiros procurarem as Esther. Porque não dá mais. Deus investiu muito, muito numa igreja, investiu financeiramente, investiu emocionalmente, investiu teologicamente, investiu profeticamente. Deus levantou líderes de excelência, Deus levantou... E a igreja começou a desprezar o seu chamado. Então eu acredito que esse é um tempo onde Deus está planejando uma troca de reinado para restaurar uma igreja genuinamente apostólica. A gente vai ver as características do reinado de Esther, tem muito a ver com o chamado genuíno da igreja de apostolado. Então, a Esther, ela acaba sendo a tipologia de uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela se move, ela sabe se mover em várias esferas. Esther se move no serviço, Esther se move na intercessão, Esther se move na batalha espiritual e Esther se move no ministério profético. Então, por causa dessa flexibilidade, dessa fluidez, né, como acontece com o ministério apostólico, que ele reúne em si o mestre, evangelismo, profeta e pastor, né? Ele tem essa fluidez. Então, a gente vê no reinado de Esther que Esther, ela é levantada por Deus contra toda impossibilidade e contra toda improbabilidade. Ela era órfã, judia, refugiada, escrava numa terra estranha, mas ela aprendeu a se mover. Esther foi uma menina, depois que Vasti é deposta, né, e que a ira do rei começa a baixar, ele fala, e agora, o que a gente vai fazer? E aí os eunucos do rei são enviados, Esther fica junto com várias outras virgens sendo preparada durante 1 ano, e então ela é introduzida à presença do rei, e a Bíblia diz que tem uma característica interessante de Esther, que ela, em todo o livro de Esther, quando a gente lê o livro de Esther, isso é uma outra característica do que Deus tem falado hoje também, você vê uma elasticidade e uma interatividade entre as gerações. Porque Esther, o tempo inteiro, embora ela estivesse sendo levantada por Deus ali, ela trabalha ouvindo instruções da geração anterior. Você vê isso tanto no comportamento dela com Mordecai. No livro de Esther há muitos princípios a respeito dessa transição geracional. Muita coisa aqui. Eu já, um tempo atrás, andei estudando um pouco sobre isso no livro de Esther. Então, Esther, Mordecai foi o pai espiritual de Esther, né? E ela não só o pai espiritual, adotou realmente Esther, mas ela tinha um coração tratável e ensinável para ouvir as instruções de Mordecai. Mordecai sabia a hora de entrar, de instruir, sabia a hora de sair, sabia a hora de ser mais duro, sabia a hora de ser mais contido. Então a gente vê uma interação muito forte entre as gerações no livro de Esther. E essa interação, ela durou até o fim. Quando Esther é estabelecida como rainha pelo rei, ela chama Mordecai para vir junto.
Então, Mordecai, você vê um governo que acontece entre as duas gerações governando juntas. É uma coisa linda o que há aqui nessa interação entre as gerações no livro de Esther. Eu acredito que esse livro tem muita riqueza espiritual para nós, irmãos, mas esse não é o assunto de hoje. Então, Esther, há uma coisa interessante, ela não era gananciosa. A Bíblia diz que ela ficou 1 ano lá no harém, né, naquela preparação dos eunucos, né, para ir para a presença do rei, e ela aceitou o conselho daqueles eunucos, e ela só levou o que eles falaram, leva só isso. Ela não foi alguém que se movia exigindo muitas coisas, querendo ser agradada, querendo ser honrada. Não, ela tinha um coração servil. Esther era humilde. Então eu creio que Deus está falando de uma igreja que não vai se mover por interesses próprios, querendo ser saciada, querendo ser honrada. Ao contrário, é alguém que vai se mover ouvindo conselhos, é alguém ensinável, tratável, alguém que se move em humildade. Onde ela ia, ela alcançava a favor das pessoas. Então, a gente está nesse contexto em que Esther é chamada, introduzida na presença do rei, é aceita como rainha, e há algo lindo, né? Após o investimento de Deus, né? Deus investiu muito em Esther. Ela ficou 1 ano sendo ali no tratamento, né? Para entrar na presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, o rei se apaixona, né? Essa é a rainha que eu quero. E a Bíblia diz que o rei ele restitui a autoridade. Ele coloca a coroa real na cabeça de Esther. Esther recebe aquela coroa real, né? E é lindo porque quando ela recebe essa coroa real, de alguma maneira ela honra aquilo. Ela faz os banquetes de Esther e ela honra essa autoridade que ela recebe. E o rei fica tão feliz que a Bíblia diz que ele distribui presentes por causa da generosidade real. E eu creio que isso está muito ligado ao avivamento. Porque uma igreja que se move em humildade, mas ao mesmo tempo reconhecendo a autoridade que carrega, ela alegra o coração do rei. Você não reconhecer sua autoridade não é humildade, isso é falsa humildade. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, você precisa saber a autoridade que você carrega e andar com essa autoridade em humildade. E quando Esther recebe a coroa real, ela é coroada, a autoridade para governar é restituída, o rei distribui presentes para quem está ao redor. E isso para mim fala muito a respeito dos dons, do Espírito Santo sendo derramado, dos dons espirituais sendo movidos. Porque nós precisamos voltar a ter esse senso de privilégio, de que carregar autoridade profética, autoridade apostólica é um grande privilégio. Porque eu tenho lidado, irmãos, com pessoas o tempo inteiro que estão empurrando essa autoridade para fora, que estão fazendo pouco dessa autoridade que carregam, que às vezes estão lidando com situações extremas, mas não usam a autoridade de oração, não usam os dons, não expulsam demônios, não estão usando a autoridade espiritual que Jesus deu para a igreja. Você percebe? Muitas vezes nós estamos orando, querendo manifestações de Deus, mas Deus está falando, você precisa reconhecer a autoridade que você carrega. Você precisa andar, colocar a coroa na cabeça. Isso não tem nada a ver com arrogância, ao contrário. Tem a ver com a humildade de você responder a Deus como alguém que quer servir em autoridade. A autoridade nunca foi para ser usada em favor próprio. A autoridade ela é dada para ser usada em favor de outros. Então, uma coisa interessante, ela honra, ao contrário de Vasti, Esther honra o investimento de Deus. Deus investiu na vida dela. E aí agora há toda uma trama de morte, os irmãos conhecem a história, há uma trama de morte que se manifesta através de Amã. Amã, então, decide matar, faz uma trama, é liberado um decreto do rei de morte para todos os judeus. Toda a nação judia que estava ali, ainda após o cativeiro,
que estava ali estava debaixo de um decreto de morte. Esse decreto de morte que foi liberado debaixo de uma trama maligna de Amã, porque Amã, não satisfeito com a atitude de Mordecai, que Mordecai não se prostrava diante dele, ele ficou furioso com aquilo e ele falou, olha, eu vou... fez uma trama lá diante do rei para que todos os judeus fossem mortos. E aí, irmãos, acontece algo assim muito interessante, né? E Mordecai começa a andar com pano de saco, começa a se humilhar, Esther fica sabendo, pergunta o que aconteceu, Mordecai conta todo o investimento que Amã fez para matar os judeus. Depois você pode ler melhor o livro de Esther, não dá tempo da gente falar aqui. Mas Esther, então, manda um eunuco conversar com Mordecai, e Mordecai volta a resposta para ela e fala, olha, entre na presença do rei e interceda pelos judeus por esse decreto de morte. E ela falou, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, já tem mais de um mês que o rei não me chama na presença dele. Como eu vou entrar na presença do rei sem ser chamada? Eu posso perder minha vida. Então, Mordecai fala algo incrível. Mordecai fala assim, quem sabe, não pense, Esther, que por você estar dentro do palácio você vai ser salva, porque foi liberado um decreto de morte. E mesmo que você esteja dentro do palácio, esse decreto vai alcançar você. Agora, quem sabe não foi para esse tempo, Esther, que o Senhor te chamou, que o Senhor te preparou. Quem sabe não foi para esse tempo todo o investimento que foi feito na sua vida. E isso fala muito para nós, porque Esther era a mulher da impossibilidade, da fraqueza, ela era improvável, ela era pobre. Então, quando ela ouve aquilo, há no coração de Esther um desejo de responder. Ela fala, então, vamos orar, vou colocar minhas servas para jejuar, você ore e jejue durante 3 dias. E depois de 3 dias, gente, isso é incrível, após o edito real e a ameaça de morte, o Mordecai fala para ela, quem sabe não foi para esse tempo, Esther, que o Senhor te colocou no palácio? Porque todo o investimento de Deus para te colocar nos lugares de governo não é para você mesma, tem um propósito, Esther. Deus não te chamou com poder e autoridade para você salvar a sua vida. Deus te chamou com poder e autoridade para você interceder por uma nação que está morrendo, para você interceder por um povo que está debaixo de um decreto de morte. Então ele, no capítulo 4, 13 e 14, diz assim, não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, mas quem sabe que se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E esse é o clamor de Deus para esse tempo. Uma igreja, uma rainha que entende que o propósito de governar no Espírito não é para ela própria, para receber benefício, para receber cura, mas é para se levantar em intercessão, em humilhação, em clamor, em jejum, em oração. Ela ficou 3 dias orando e jejuando, se humilhando na presença de Deus, para comparecer na presença do rei. Mas há algo, irmãos, que eu acho incrível que quando ela termina esses 3 dias e ela resolve ir à presença do rei, ela não vai com vestes de pano e cinza, saco. Ela não vai com aquela roupa de humilhação. Ela se apresenta ao rei por dentro, debaixo de dor, de tristeza, sabendo que o seu povo estava debaixo de um decreto de morte. Por dentro ela estava se humilhando, mas por fora ela estava paramentada com as vestes reais e com a coroa na cabeça. Gente, que figura gloriosa da Igreja de Cristo. Que figura gloriosa da Igreja de Cristo. Uma igreja, eu creio que é essa igreja que o Senhor está nos chamando para representar
Esse é o chamado de Deus para que a gente se apresente na presença dele. Uma igreja que se move em profunda humilhação e intercessão para que Deus salve um povo da morte, para que haja uma liberação de decretos de vida da parte do rei. Mas uma igreja que ao mesmo tempo coloca a coroa de autoridade na cabeça. Entende o seu chamado para co-governar com Cristo. Coloca as vestes reais de nobreza, de autoridade. E ela vai e comparece na presença do rei em profunda humilhação, mas honrando o seu chamado de autoridade, de poder e de governo. Você está entendendo? Capítulo 5 é assim que ela se apresenta ao rei. Porque ela sabia que o rei estava chamando uma rainha que se apresentasse com as vestes reais e com a coroa de autoridade. Isso é muito forte, gente. Então, Esther, ela era uma representação de uma igreja que sabia flutuar, sabia ministrar em várias áreas. No serviço, ela fazia banquetes, ela se movia no serviço. Deus não nos chamou, irmãos, para fazer isso ou aquilo. Nós precisamos entender que uma igreja apostólica, ela só vai conseguir dar conta de expandir o reino a partir do momento que ela tiver essa fluidez de lidar com esses vários aspectos. Então, ela entrava em níveis profundos de intercessão para interceder pelo povo. E ali, quando ela se apresentou diante do rei e apresentou o seu pedido, o rei falou para ela: pede o que você quiser, até metade do reino. Eu creio que esse é o chamado de Deus. Uma igreja me pede o que você quiser. Qual é a nação que você quer? Você quer a cidade de Mesquita? Você quer o Rio de Janeiro? Me pede o reino, me pede até metade do reino que eu te dou. Qual é o pedido que você tem? Qual é a nação? Qual é a cidade? Qual é o grupo? Talvez você tenha sido levantado por Deus e esteja queimando por uma etnia, por um grupo social, eu não sei. E quando Esther se apresenta dessa maneira, em profunda humilhação, mas entendendo o seu lugar de autoridade, então ela também se movia fazendo banquetes, também se movia no serviço. Então é uma igreja que sabe se mover no serviço, ela vai alimentar os pobres, ela vai se mover no serviço social, mas ela também precisa se mover na intercessão, ela também precisa se mover no profético, ela também precisa se mover no ensino, porque o banquete aqui fala de alimentar, e alimentar tem a ver com liberar ensino da palavra de Deus. Então, ela era uma igreja, ela era uma mulher, uma rainha que sabia se mover no serviço. Ela entrou em níveis profundos de intercessão, jejum e oração para salvar o seu povo das maquinações do inferno. Ela se apresentava com vestes reais e coroa na cabeça, com sinal de poder que está sobre a igreja. Há um chamado do nosso rei para nos apresentarmos com vestes de realeza e de autoridade. Amém? A gente está quase no nosso horário, né? Eu vou encerrar aqui para a gente entrar novamente. Então eu peço que você continue para a gente terminar essa parte e orar por isso também. Então a gente vai encerrar, que o nosso tempo está acabando. Então eu vou encerrar aqui e vou continuar, tá ok, gente? Oi, gente, vamos continuar aqui então. Nós estamos falando a respeito do livro de Esther. Sim, nós estamos falando a respeito do livro de Esther. Então, nós já falamos a respeito de Esther representar uma igreja apostólica que se move
em várias frentes, né? Ela se move, ela tem fluidez para se mover no serviço, para se mover, porque Esther fazia banquetes, então é uma igreja que alimenta os pobres, uma igreja que se dedica a serviços sociais, que se dedica à necessidade das pessoas, que se dedica ao ensino da palavra, mas também é uma igreja que se move em intercessão para trazer mudança nas realidades espirituais da nação. Também é uma igreja que se apresenta, né, essa parte de assumir a sua autoridade, é algo muito forte, né? Esther, ela também se moveu profeticamente. A Bíblia fala de um momento onde Mordecai passou a noite e ouviu uma trama de dois eunucos do rei tramando a morte do rei. E a noite fala, quando a gente lê a noite na Bíblia, a noite fala de tramas do inferno, momentos onde Satanás se move nas suas maquinações malignas. E Mordecai ouve aquilo que esses homens estavam falando nos portões do palácio, e ele leva para Esther, e Esther denuncia aquela trama de morte em relação ao rei. Então Esther sabia se mover na intercessão, Esther sabia se mover no serviço, mas Esther também foi profética, porque na hora que ela fez aquele banquete para o rei, e ela então faz uma denúncia das tramas do inimigo, e ela diz, esse mau Amã se levantou para fazer uma trama. Ela soube trazer denúncias proféticas a respeito daquilo que estava sendo planejado à noite, que estava sendo planejado em trevas, daquilo que o inferno estava planejando. Ela ouviu e ela trouxe a denúncia diante do rei, que esse é o papel do profeta, é aquele que escuta quando os outros não estão escutando, que consegue discernir os planos do inimigo. Então, Esther foi profética quando ela denunciou os planos do diabo, e quando ela denunciou Amã, esse mau Amã está trazendo morte, e ela denunciou diante do rei. Então nós precisamos voltar para a nossa vocação profética, de denunciar as obras do inimigo, de denunciar aquilo que está sendo tramado em trevas, nos lugares ocultos no meio da noite. Essa também é a nossa vocação, irmãos. Nós não podemos ser uma igreja que se move apenas no serviço. O chamado da igreja apostólica não é se mover apenas no serviço. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja que tinha um profundo relacionamento com a cidade, que estava diante dos políticos, pregava o evangelho nas ruas, mas era uma igreja cheia de poder e autoridade. Era uma igreja que se movia em profunda intercessão. A gente vê que os apóstolos se levantavam para fazer muitas obras, muitas coisas, mas eles muitas vezes... A gente ouve a expressão, mas o Espírito me impediu de ir em tal lugar. Mas o Espírito expressamente me deu ordem para ir para outro lugar. Então era uma igreja que se movia em profunda dependência do Espírito Santo. Nós não conseguiremos ser uma igreja verdadeiramente apostólica se nós não voltarmos a depender do Espírito Santo de Deus. Então... ela foi profética, ela se moveu no serviço, mas há algo aqui que eu fiquei profundamente intrigada e eu fiquei muito... Foi algo que me deu muita... Eu fiquei muito impactada com essa revelação. Quando o rei chama Vasti, no capítulo 1 de Esther, para se apresentar diante dos nobres e dos príncipes, o rei chama Vasti... E ela não quer se apresentar, ela recusa, né, aceitar o convite do rei, e o rei fica furioso, indignado. Eu fiquei pensando por quê? Qual foi o motivo do rei chamar Vasti para que ela se apresentasse diante dos nobres, dos oficiais? E quando eu fiquei com Deus, né, tentando entender isso, eu me lembrei de um texto, o Espírito Santo me trouxe um texto tremendo, que está em Efésios, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 12. Porque, de novo,
Deus chama, né? O rei chama Esther para comparecer na presença dele, né? E quando Esther, para mudar aquela situação de morte, né? Ela não era chamada, ela não foi chamada, mas ela decide ir na presença do rei para mudar aquela situação. Ela vai num profundo lugar de humilhação e intercessão, mas ela assume as vestes reais e a coroa real. E o que isso quer dizer, irmãos? Efésios 3, do 4 ao 12, significa o apóstolo Paulo, uma fala do apóstolo Paulo falando o seguinte: ele está aqui apresentando o aparecimento da igreja aos gentios, né? Ele está explicando que a igreja no Antigo Testamento ela estava oculta e que agora o mistério do aparecimento da igreja é explicado. E ele fala: eu fui chamado para ser ministro da igreja, para pregar o evangelho. Então ele diz assim, a minha versão é NVT, tá? Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo começa a falar das riquezas espirituais e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Qual era o segredo? O aparecimento da igreja. E aí, gente, isso é incrível. Aí ele fala: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está revelando aqui, numa outra tradução diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Gente, que revelação impactante. Quando o rei chamou a rainha para se apresentar diante dele com as suas vestes reais e com a coroa real, ele está dizendo: toma o seu lugar de autoridade de rainha. Eu quero que você se apresente diante dos príncipes, dos nobres, dos governadores. Mas essa realidade no Novo Testamento é o seguinte: através da igreja, através da noiva de Cristo, a glória de Deus, a glória de Cristo, a majestade de Deus, as riquezas espirituais serão reveladas, serão mostradas, serão expostas aos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus está chamando, o nosso rei está chamando a sua igreja linda, adornada, santa, pura, cheia de glória, cheia de riqueza espiritual, cheia de majestade, para que ela se apresente aos governadores espirituais nos lugares celestiais, para que ela se apresente aos principados de morte, aos principados de pobreza, aos principados de miséria, aos principados de prostituição, aos principados de violência, de assassinato, para que essa igreja se apresente diante dos governadores espirituais desse mundo, diante dos governadores espirituais da maldade, para que a multiforme sabedoria de Cristo seja revelada através da sua igreja gloriosa. O Senhor, o nosso rei, está sentado no trono e ele está dizendo: vem, rainha,
Se apresente, porque eu quero que a multiforme sabedoria de Cristo seja revelada através da sua noiva. Você percebe que quando o rei Assuero chamou a rainha, foi no final? Ele chamou como se fosse o auge da festa, o fechamento de tudo, para revelar. E aquele período de 7 dias era um período onde ele estava revelando o esplendor da glória do seu reino. E quando o nosso rei chama a igreja, e ele vem como, ele quer que a igreja coroe essa revelação do esplendor da glória de Cristo. A igreja foi chamada para manifestar o esplendor da glória do seu noivo. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para comparecer na presença dele com a coroa real, cheios de humildade, de mansidão, com coração servil, com coração amoroso, sendo proféticos, mas carregando essa autoridade, sendo aquela noiva apaixonada, a noiva de Cristo, a rainha que vai manifestar quem Cristo é. Esse é o chamado, é isso que a Bíblia está dizendo aqui em Efésios. A Bíblia está dizendo em Efésios que o chamado da igreja, a revelação da igreja vai manifestar as autoridades espirituais nos lugares celestiais, a majestade de Cristo. Que princípio poderoso, irmãos. Que coisa poderosa. E a Bíblia diz que a partir dessa postura de Esther, de assumir a sua autoridade, de assumir o lugar de intercessão, de assumir o serviço, de assumir o seu lugar profético. E ela começa a interagir, o rei então libera. O rei fala, olha, já foi liberado o decreto de morte. E aí acontece uma coisa interessante. Ela denuncia Amã. Amã é enforcado. Esse espírito manipulador, controlador, esse espírito de inveja, esse espírito que quer destruir, que quer matar, que libera decretos de morte, esse espírito é aniquilado. Mas ainda aquele decreto de morte continua pairando sobre a nação. Então Esther começa a interagir de novo com o rei. Ela fala, olha, você precisa liberar novos decretos. E eu creio que é isso, que é sobre isso que Deus quer tratar com a gente. Nós precisamos entrar na presença do rei para pedir a ele, para que haja uma liberação de decretos de vida. E o rei então libera um decreto. E ele fala, olha, vou mandar meus mensageiros montados em cavalos. São os carteiros do rei, né? Os profetas vão montados a cavalo e vão levar as mensagens. E a mensagem, eles foram enviados para cada cidade, para cada província, dizendo, olha, vão se levantar pessoas para matar vocês. O edito de morte está valendo, mas além desse edito de morte, há uma liberação de vida. E a Bíblia diz que o rei liberou um edito de que cada judeu poderia se defender. E a Bíblia diz que eles se levantaram com espadas. E a golpes de espadas, eles mataram seus inimigos. E eu creio que é esse tempo que nós estamos vivendo, onde nós precisamos nos levantar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em intercessão, em adoração, em palavras proféticas, nos levantar e dizer, eu vou golpear, eu vou guerrear, eu vou defender o território que o Senhor deu. E eu acho muito interessante porque no final do livro de Esther, né, os mensageiros são enviados para as províncias. Isso fala de uma restauração do apostolado realmente, porque os apóstolos são aqueles que são enviados para levar boas novas. Então esses mensageiros são enviados do palácio do rei a toda o reinado de Assuero, para levar mensagens de boas novas e para dizer, ao invés de morte, há vida. Se nós queremos restaurar o evangelismo e o apostolado genuíno, nós precisamos aprender a nos mover como Esther. Uma igreja que vai assumir o seu lugar de autoridade e vai andar com uma fluidez entre as gerações e também vai entrar na presença do rei. Não com uma falsa humildade, com uma humildade verdadeira, de se humilhar na presença do rei
clamando por misericórdia, clamando por vida, clamando por cura, clamando para que o edito de morte seja anulado, mas também não desprezando o seu chamado de autoridade, não deixando de usar os dons, não deixando de usar a intercessão, não deixando de fluir na sua autoridade. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela falou sobre as palavras de Jesus, né? E Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos restaurar a nossa vocação de sermos chamados casa de oração. Muitas vezes nós estamos querendo mudar as realidades a partir da nossa própria força. E o Senhor está nos chamando para ser uma igreja verdadeiramente apostólica. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que em toda a movimentação apostólica, ela tinha na base dela a oração, a intercessão e a verdadeira autoridade espiritual. Então eu gostaria de nessa noite convocar você. Eu estou falando muito de intercessão porque nesse tempo Deus tem nos dado esse encargo. Eu peço a você que você envie essa mensagem aos intercessores que você conhece. Aquelas pessoas que têm um chamado de oração, porque esse é um tempo onde Deus está chamando os intercessores para se posicionarem. É um tempo de profunda intercessão pela nação, de profunda intercessão pela igreja. Então, Esther, eu quero dizer para você, levante-se. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te salvou. Quem sabe não foi para esse tempo que Ele te curou. Quem sabe não foi para esse tempo que Ele te tirou da orfandade, Esther. Foi para esse tempo que o Senhor te preparou. Foi para esse tempo todo o investimento. Foi para esse tempo, Esther, que Ele te colocou no Palácio Real. Foi para esse tempo, Esther, que Ele te ungiu. Foi para esse tempo que Ele te colocou onde você está. O que você vai fazer com todo o investimento do rei? Entre nesse lugar de resposta. No serviço, em assumir a sua autoridade espiritual, na intercessão, no ministério profético e também como aquele que depois, como aquela igreja que depois vai enviar. Vai enviar missionários, vai enviar apóstolos, vai enviar evangelistas para levarem para as cidades das províncias as boas novas de que não há morte na cidade, não há morte na nação, há vida. O rei decretou vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa palavra do Senhor. Essa palavra, Senhor, que traz um norte para a nossa vida. Essa palavra que nos alinha com a movimentação correta do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor que a Tua Esther, Senhor, que o Senhor livrou da orfandade, a Esther que o Senhor chamou do meio da escravidão, a Esther que o Senhor chamou do meio da improbabilidade, da impossibilidade, do meio, Senhor, da pobreza, do meio de tanto cenário desfavorável, essa Esther que o Senhor levou para um treinamento, essa Esther que o Senhor ungiu, que o Senhor perfumou, que o Senhor investiu nela, que essa Esther se levante assumindo a sua autoridade real, a sua nobreza, que ela se levante, Senhor, como quem o Senhor chamou ela para ser, como aquela que vai assumir o seu sacerdócio de oração, como aquela que vai assumir, Senhor, o seu chamado de interceder, de se humilhar, de orar. Mas também, Senhor, vai carregar a autoridade espiritual de dizer para os principados e potestades das cidades: aqui não, aqui há uma rainha cogovernando com seu rei. Aqui há alguém que se levantou em autoridade para dizer: chega de morte, chega de destruição, chega de aborto, chega de orfandade, chega de vício, chega! Senhor, que o Senhor levante a Esther nesse tempo, uma igreja cheia de autoridade que se posiciona contra o inferno, que assume, Senhor, a sua autoridade real e que vai se apresentar cheia de beleza, cheia de glória, cheia de santidade,
diante dos principados e autoridades, como o Senhor tem chamado para ser. Que essa Esther se levante para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, que ela se levante para confrontar o pecado, que ela se levante para ser verdadeiramente profética. Senhor, nós queremos liberar esse tempo, Pai. Um tempo, Senhor, onde a autoridade, onde a coroa de autoridade seja liberada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que você, minha irmã, que você pense nessa palavra e que o Senhor cumpra o seu propósito na sua vida, em nome de Jesus.